Abaddon, o demônio mais temido do Apocalipse, já está entre nós. Tudo começa com um nome esquecido, escondido nas profundezas das Escrituras. Um nome que carrega destruição, terror e um juízo ainda não completamente revelado. Abaddon. A maioria das pessoas jamais ouviu falar dele, e as que ouviram, preferem o silêncio. Mas neste vídeo, você vai descobrir por que esse nome é temido entre os anjos caídos, porque ele aparece em um dos momentos mais sombrios do livro do Apocalipse, e o que isso pode significar para o nosso tempo. Será que ele já está entre nós? Ou será que o abismo está prestes a ser aberto novamente? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou te revelar sobre Abaddon pode mudar completamente sua percepção do fim dos tempos. E se prepare, porque essa revelação não é para os fracos de coração. Imagine por um momento que há uma figura sombria que sequer é mencionada em sermões ou estudos comuns. Um nome enterrado nas entrelinhas do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, encontramos: "E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon." Esse é o único momento em toda a Bíblia onde um anjo é explicitamente chamado de rei do abismo. E isso por si só já seria suficiente para acender um alerta. Mas Abaddon não é um anjo qualquer. Ele comanda um exército de gafanhotos demoníacos que surgem quando a quinta trombeta é tocada, atormentando todos os que não têm o selo de Deus em suas testas. A missão deles não é matar, é pior, é torturar. E a dor que causam é tão intensa que os homens desejarão a morte, mas ela fugirá deles. Abaddon é literalmente o comandante da dor, o executor da aflição, o prenúncio do juízo. Muitos estudiosos já tentaram entender quem ou o que é Abaddon. E uma das perguntas mais comuns é: ele é Satanás? A resposta pode te surpreender. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, é descrito que um anjo desce do céu com a chave do abismo e prende Satanás por 1000 anos. Ora, se Satanás está sendo preso no abismo, isso significa que ele não é o mesmo que reina lá. Abaddon, segundo o capítulo 9, já está no abismo. Ele é o anjo do abismo. Isso sugere que são entidades distintas. Satanás, embora seja o pai da mentira e o acusador da humanidade, não governa as profundezas do abismo. Quem está no controle ali é Abaddon. E isso coloca Abaddon em uma posição singular na hierarquia do mal. Ele não é apenas mais um demônio, ele é um comandante de legiões. É aqui que entramos em um território ainda mais obscuro. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abaddon se encaixa nessa descrição de forma assustadora. Ele não é um espírito que atua em silêncio, nem um demônio que opera na sombra. Ele é um destruidor, o próprio significado do seu nome em grego, Apollyon, aquele que destrói. Mas o que exatamente isso quer dizer para nós hoje? A quinta trombeta ainda não foi tocada? Ou há sinais de que o abismo já começou a se abrir? O mundo tem visto um aumento alarmante de aflições espirituais, tormentos psicológicos, crises existenciais. A dor tomou forma em um mundo cada vez mais afastado de Deus. E há estudiosos que sugerem que essa operação demoníaca já começou em um nível espiritual invisível, preparando o cenário para a manifestação literal descrita no Apocalipse. Mas antes que você se apresse em concluir algo, saiba, o mais perturbador ainda está por vir. Você já parou para pensar por que o nome Abaddon aparece apenas uma vez nas Escrituras, mas com uma carga tão destrutiva e clara? Deus não desperdiça palavras. Quando algo aparece apenas uma vez, isso não o torna irrelevante. Pelo contrário, torna aquela menção única extremamente importante. Abaddon não é apenas um nome no texto bíblico, é um aviso, uma senha, uma chave que nos revela
uma dimensão do juízo que ainda está por se cumprir. E se esse anjo está sendo contido, o que acontece no dia em que ele for liberado? A verdade é que há uma promessa escondida nas entrelinhas dessa narrativa. Uma promessa que a maioria das pessoas ignora. Neste vídeo, vamos caminhar cada vez mais fundo nessa revelação. Porque se você acha que já sabe tudo sobre o fim dos tempos, o nome de Abaddon vai mudar completamente o seu entendimento. A revelação ainda está por vir, e ela não vai te deixar dormir tranquilo. Durante séculos, o nome Abaddon foi sussurrado apenas nos círculos mais profundos da teologia e do oculto. Não por falta de importância, mas por puro temor. E se no primeiro momento o identificamos como o anjo do abismo, agora vamos mergulhar ainda mais fundo em sua identidade, sua posição dentro da hierarquia espiritual e os mistérios que o envolvem. Quem é ele além do título? Onde exatamente está agora? E o mais inquietante, o que ele ainda vai fazer? A tradição bíblica nos apresenta ordens angelicais e estruturas hierárquicas invisíveis ao mundo físico. Há arcanjos como Miguel, mensageiros como Gabriel e, do lado oposto, principados caídos, potestades das trevas e demônios que operam em diversas dimensões. Abaddon não é mencionado entre os 7 arcanjos reconhecidos na tradição judaica ou cristã, mas sua posição como anjo do abismo, em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, o coloca em um patamar elevado entre os seres espirituais. Ele é chamado de rei. E na Bíblia, esse título não é simbólico. Significa domínio, comando, autoridade. Abaddon comanda um exército infernal de seres demoníacos, representados por gafanhotos com aparência híbrida, humana, animal, monstruosa. Essas criaturas não atuam por vontade própria. Elas têm um líder, e esse líder não é Lúcifer, é Abaddon. Onde ele está agora? A resposta está nas Escrituras. Ele se encontra no abismo, uma região espiritual conhecida como o Tártaro, o mais profundo dos lugares de contenção divina. Em Judas capítulo 1, versículo 6, lemos que certos anjos que não guardaram sua dignidade foram lançados em cadeias eternas, em prisões tenebrosas. Segundo muitos estudiosos, o abismo mencionado em Apocalipse é esse mesmo local, um espaço reservado aos anjos caídos mais perigosos, onde forças espirituais estão sendo mantidas até o tempo do juízo. Abaddon reina nesse ambiente, e há uma chave para esse lugar, uma chave que será usada por um anjo enviado por Deus, como diz Apocalipse capítulo 9, versículo 1, para abrir esse abismo. Isso significa que o surgimento de Abaddon não depende de sua vontade, mas da permissão divina. E isso nos remete à seriedade do juízo final. Há algo que poucos percebem sobre a função de Abaddon. Ele não é um agente do caos fora do controle divino. Ele é um instrumento de juízo. Ele age no tempo determinado por Deus, com um propósito muito claro: atormentar aqueles que rejeitaram a salvação. Seu exército não toca nos servos de Deus, apenas nos que não têm o selo divino em suas testas. Isso nos revela um princípio perturbador. Deus usa até mesmo os piores inimigos como ferramentas do seu plano. E Abaddon é um executor desse tipo de justiça. Curiosamente, o nome Abaddon também aparece no Antigo Testamento como um lugar de destruição. Em Jó capítulo 26, versículo 6, está escrito: o Sheol está nu diante dele, e Abaddon não tem cobertura. Aqui, Abaddon parece se referir a um espaço de perdição, um lugar espiritual. Isso pode indicar que, além de um ser, Abaddon também representa um domínio, um reino espiritual de ruína. Isso fortalece ainda mais sua associação com o abismo e o papel de governante dessa dimensão sombria. Estudiosos como o teólogo Derek Prince afirmaram em seus estudos sobre batalha espiritual que há entidades demoníacas com jurisdição sobre regiões específicas, tanto geográficas quanto espirituais. Para ele, essas entidades agem sob uma estrutura de autoridade muito bem organizada, semelhante a um exército. Isso faz total sentido à luz do que vemos em Apocalipse capítulo 9. Abaddon comanda, e seus subordinados obedecem com precisão militar. Um comentarista bíblico notável, Matthew Henry,
chegou a comentar que os gafanhotos simbolizam uma praga devastadora, porém dirigida por um ser com inteligência e propósito, e que esse propósito é destruir, não aleatoriamente, mas dentro de um plano autorizado por Deus. Na cultura hebraica, Abaddon era temido não como um nome comum, mas como uma ideia. Ele era associado à destruição completa, à extinção da alma, ao desaparecimento total. Em contraposição à promessa de vida eterna, Abaddon simbolizava a ausência total de esperança. Seu nome não era apenas citado, era evitado. Afinal, evocar Abaddon era reconhecer o poder de um ser que habita as trevas mais densas, cujos olhos jamais viram a luz e cuja missão é infligir dor, destruição e ruína. Mas há um detalhe quase esquecido por muitos. Ele só surge depois do toque da quinta trombeta. Isso nos mostra que Abaddon não age em tempos comuns. Sua presença é um sinal claro de que o fim está próximo, de que as etapas finais do juízo de Deus estão sendo liberadas. Portanto, a simples menção do nome Abaddon na Bíblia não é um enfeite profético. É um marcador escatológico. Talvez agora você esteja começando a perceber o porquê da Bíblia citar esse nome apenas uma vez. Porque uma vez é suficiente. Porque quando ele vier, ele não passará despercebido. Ele não sussurra, ele ruge, ele comanda, e ele executa a justiça que o mundo, por tanto tempo, ignorou. Você pode até pensar que tudo isso pertence a um futuro distante, reservado apenas para as páginas finais da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que os sinais da atuação de Abaddon já estão entre nós? Não de forma literal, mas espiritual. Invisível aos olhos, mas devastador em seus efeitos. A atuação do anjo do abismo pode já estar corroendo a estrutura espiritual do mundo, preparando o terreno para sua revelação completa. E enquanto muitos esperam ver gafanhotos infernais saindo da terra, a verdadeira praga pode já estar circulando, disfarçada de cultura, ideologia, dor emocional e desespero crescente. Nos últimos anos temos testemunhado um crescimento exponencial de distúrbios emocionais, surtos psicóticos, crises de identidade, ideologias extremas e, acima de tudo, uma rejeição sistemática à verdade de Deus. A confusão tomou conta do mundo. O que antes era claro, agora se tornou obscuro. A dor, que antes era tratada, agora é normalizada. A perversão, que antes era escondida, agora é celebrada. E o caos espiritual se tornou um estilo de vida. Tudo isso seria apenas fruto do acaso? Ou há algo por trás, orquestrando cada etapa dessa degeneração moral e espiritual? Em uma conferência sobre escatologia ocorrida em 2019, o pastor e pesquisador Mark Hitchcock afirmou que a libertação espiritual do abismo pode ter efeitos progressivos antes mesmo do evento literal acontecer. Em outras palavras, a atmosfera que precede a vinda de Abaddon já pode estar sendo sentida. E se olharmos para a Escritura com atenção, veremos que a quinta trombeta não aparece de forma isolada. Ela é precedida por sinais, por movimentos, por acontecimentos que vão anestesiando o mundo até que ele aceite a dor como norma. Isso soa familiar? Efésios capítulo 2, versículo 2, nos diz que existe um príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Esse texto é geralmente atribuído a Satanás, mas e se o ambiente de influência demoníaca for, na verdade, resultado de uma estrutura maior, com comandantes como Abaddon em ação nas regiões invisíveis preparando o palco para os eventos finais? Pense nisso. Estamos vivendo uma geração que sente dor, mas não sabe sua origem, que vive em tormento emocional, mas não busca alívio em Deus, que grita por socorro, mas não quer ouvir a verdade. Essa é a geração perfeita para ser atormentada pelos gafanhotos espirituais do abismo. Aqueles que não têm o selo de Deus estão mais vulneráveis do que nunca. O teólogo Dr. Michael Heiser, conhecido por suas pesquisas profundas sobre o mundo espiritual e seres celestiais, afirmava que a linguagem apocalíptica é simbólica, mas representa realidades concretas. Ele acreditava que o abismo não era apenas um lugar físico no subsolo da Terra,
mas uma dimensão espiritual de onde forças demoníacas emergem para influenciar o comportamento humano. Se isso for verdade, e tudo indica que é, então Abaddon não está inativo. Ele está operando. Não com gritos audíveis ou aparições visíveis, mas por meio do caos, da dor crônica, da violência sem motivo, da opressão sem nome. E a cada geração que se afasta mais de Deus, sua influência se expande. As Escrituras nos alertam que o selo de Deus protege os que lhe pertencem. Mas o que dizer de uma sociedade que rejeita esse selo, que prefere a autonomia à obediência, que prefere o prazer à santidade? Essa sociedade se torna, aos poucos, o campo de atuação ideal para o príncipe do abismo. E enquanto muitos aguardam o som literal da trombeta, a verdadeira destruição já está sendo aplicada nas mentes, nas emoções e nos corações. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem estar emocionalmente esmagadas, espiritualmente cegas e cada vez mais inclinadas ao desespero? Porque há uma sensação de vazio profundo, mesmo em meio a tantos avanços tecnológicos. Talvez, apenas talvez, porque as comportas do abismo começaram a se abrir, não em explosões visíveis, mas em rachaduras silenciosas. A Bíblia é clara. O juízo de Deus não começa de uma vez. Ele é progressivo. Primeiro o toque suave, depois o terremoto. E agora, mais do que nunca, os toques suaves já estão ressoando. A profecia ainda não foi cumprida em sua totalidade, mas a atmosfera já está impregnada com sua antecipação. A pergunta que fica não é mais quando Abaddon virá, mas o quanto ele já está influenciando. E essa é uma pergunta que poucos ousam fazer, porque temem a resposta. Mas neste vídeo, vamos seguir até o fim. Porque existe uma revelação oculta que pode transformar completamente a forma como você vê os acontecimentos ao seu redor. E ela está prestes a ser exposta. Você chegou até aqui, mas ainda não viu o que está por trás da cortina final. Nos próximos minutos, vou revelar algo que foi enterrado por séculos. Um conteúdo que muitos estudiosos evitam. Uma conexão misteriosa entre Abaddon e o juízo final, que pode redefinir tudo o que você já ouviu sobre os últimos dias. Mas atenção, essa revelação é tão profunda que pode abalar as bases da sua fé, ou fortalecê-la como nunca antes. Se você chegou até aqui, é porque precisa ouvir isso. Entre os registros ocultos da tradição cristã primitiva e os livros considerados apócrifos, há um em especial que menciona entidades associadas ao juízo de Deus com uma riqueza simbólica impressionante. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico oficial, é frequentemente estudado por teólogos, arqueólogos e estudiosos da escatologia. Nesse livro, há menções a anjos caídos que foram aprisionados por seus crimes contra a humanidade e contra a criação divina. Eles estão, segundo o texto, em lugares profundos e escuros, aguardando o dia do julgamento. Um desses líderes é identificado como Azazel, mas há indícios simbólicos que apontam para a existência de outros comandantes, cuja identidade permanece oculta. E é aqui que os estudiosos mais ousados levantam a hipótese. Abaddon pode ser um desses líderes esquecidos, cujo papel será reativado nos últimos dias como executor do julgamento. Essa ideia não é nova, mas tem sido abafada por séculos. A teóloga e estudiosa Annette Yoshiko Reed, em seu trabalho sobre textos judaicos apocalípticos, revelou que figuras como Abaddon eram compreendidas nas culturas antigas como juízes e destruidores. Não apenas demônios, mas entidades com missão divina. Isso significa que Abaddon pode não apenas ser um símbolo de terror, mas também um agente do próprio Deus no processo do juízo. Essa possibilidade inquieta até os mais experientes intérpretes das Escrituras, porque, se verdadeira, indica que o juízo não virá apenas do céu, mas também das profundezas. E isso bate diretamente com Apocalipse capítulo 9. Quando a quinta trombeta é tocada, quem abre o abismo é um anjo, ou seja, a permissão celestial. E quem sai de lá é Abaddon, como parte do plano. Ele não age fora do controle divino. Ele é libertado, autorizado. E se existe algo mais perturbador do que o mal agindo, é o mal agindo como instrumento legítimo do juízo de Deus.
Isso quebra nossas concepções humanas sobre bem e mal, mostrando que o Criador é soberano até mesmo sobre os elementos que julgamos incontroláveis. Nos escritos de Orígenes, um dos pais da Igreja do século III, há uma visão muito clara sobre como Deus pode utilizar seres das trevas como instrumentos corretivos. Orígenes acreditava que até os demônios podiam, de forma paradoxal, colaborar com o propósito divino, não por vontade própria, mas porque são obrigados pela autoridade suprema de Deus. Abaddon, nesse contexto, não seria um rebelde qualquer. Ele seria um executor autorizado, uma espada viva da justiça, um destruidor que age quando a misericórdia cessa e o juízo se inicia. Essa ideia encontra paralelo em Romanos capítulo 9, versículo 22, onde o apóstolo Paulo fala sobre vasos da ira preparados para destruição. O que seriam esses vasos? Seriam nações, pessoas ou entidades espirituais designadas para o juízo? A linguagem é aberta o suficiente para permitir a inclusão de seres como Abaddon. E aqui começa a conexão que muitos teólogos evitam discutir. Se o tempo da graça está se esgotando, e os sinais mostram que estamos próximos desse momento, então os vasos da ira já estão sendo preparados, e Abaddon pode estar entre eles. A pergunta é: você está pronto para o que vem depois? Você já parou para pensar por que existe tanto silêncio sobre Abaddon nas igrejas? Por que ele nunca é mencionado nos púlpitos? Talvez porque sua história não nos conforta, ela nos confronta. Porque sua aparição não aponta para bênçãos, mas para juízo. Não para vitória, mas para tormento. E a verdade é que grande parte da cristandade moderna não está preparada para ouvir sobre destruição, sofrimento e justiça divina. Queremos milagres, mas esquecemos que há também julgamento. Abaddon é o lembrete divino de que a santidade de Deus exige resposta, e que todo joelho se dobrará, mesmo que para clamar por misericórdia durante a dor. E se você acha que essa revelação é tudo, se prepare, porque existe um último detalhe, escondido em uma parte quase esquecida das Escrituras, que conecta Abaddon ao surgimento do Anticristo. Um detalhe tão sombrio e profético que talvez ninguém te contou, mas eu vou te mostrar no próximo bloco. Tudo que você ouviu até aqui é apenas o prelúdio, porque existe uma última peça nesse quebra-cabeça, uma peça que conecta o anjo do abismo, Abaddon, ao surgimento do maior inimigo escatológico da humanidade, o Anticristo. E o mais perturbador é que essa conexão não é apenas simbólica, ela pode ser literal. O livro do Apocalipse, quando lido com atenção e reverência, revela entrelinhas proféticas que muitos ignoram, mas que, quando compreendidas, apontam para um ciclo de libertação das trevas que culmina na ascensão da besta. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 diz: "E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará." Note com atenção: a besta sobe do abismo, não do mar nem da terra, como outras bestas simbólicas, mas do próprio abismo. O mesmo lugar onde Abaddon reina. O mesmo abismo cuja chave é dada por Deus para liberar o juízo. O mesmo abismo que permanece fechado até a permissão divina ser liberada. Isso levanta uma hipótese assustadora. Abaddon pode ser o precursor, o libertador ou até mesmo a própria essência espiritual que impulsiona a besta final. Não como o anticristo em forma humana, mas como a entidade que o anima, que o inspira, que o capacita. O renomado escatólogo Paul Begley afirmou em seu estudo The Abyss and the Beast que há uma ligação inevitável entre os poderes liberados do abismo e a formação do governo final da besta. Segundo ele, a energia que sobe do abismo não apenas influencia, mas habita o anticristo. E se essa teoria estiver correta, então Abaddon não apenas executa o juízo, ele o abre, ele prepara o caminho. Ele remove os obstáculos espirituais que ainda impedem o surgimento da personificação do mal em carne. O apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz: "O mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado." Muitos interpretam isso como referência ao Espírito Santo restringindo a manifestação do Anticristo.
Mas e se, quando essa restrição for retirada, o abismo for aberto em conjunto? E se a liberação de Abaddon for exatamente o momento em que a barreira espiritual que impede o domínio da besta cair por completo? Isso transformaria a atuação de Abaddon de um ato isolado em um evento-chave no calendário profético do fim. Há quem diga que o anticristo será apenas um líder político. Outros afirmam que será uma figura religiosa. Mas e se ele for ambos, e ainda assim, controlado por algo que não é visível? E se Abaddon, o destruidor, for o espírito por trás da falsa paz, das alianças globais, dos milagres mentirosos, da adoração perversa? A besta não atua sozinha. E se ela emerge do abismo, como está escrito, então alguém precisa abrir essa porta. Alguém precisa reinar nesse lugar. E esse alguém é Abaddon. A tradição rabínica do Talmud já apontava que o abismo era um espaço onde o fogo nunca se apaga e os anjos gritam dia e noite. E que do fundo desse lugar sairiam seres para enganar as nações. Uma descrição assustadoramente parecida com as visões de João em Apocalipse. Agora pense comigo. Quantos dos acontecimentos atuais se alinham com esse cenário? Guerras, colapsos espirituais, falsas doutrinas, unificações globais, inteligência artificial com linguagem messiânica. Tudo parece conspirar para uma só coisa: o surgimento de um líder que trará paz ao mundo, mas carregará dentro de si a essência do abismo. Não é coincidência que Abaddon só seja mencionado uma vez na Bíblia. Como já vimos, uma única vez é o suficiente quando se trata de uma entidade que não precisa de múltiplas aparições para ser temida. Ele surge quando o relógio profético marca os minutos finais, quando o arrependimento é negligenciado, quando a dor é ignorada, quando a graça é desprezada. E o mais assustador, o mundo já parece estar pronto para recebê-lo. Não com gritos de medo, mas com palmas. Porque quando o caos domina, qualquer ordem, até mesmo a do inferno, parecerá bem-vinda. Agora, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar ignorando os sinais, achando que tudo isso é teoria ou ficção? Ou vai abrir os olhos para a verdade profética que a Bíblia vem gritando há séculos? Porque se Abaddon está para emergir, então a trombeta já está prestes a soar. E quando isso acontecer, não haverá mais volta. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se em algum momento seu coração foi tocado, sua mente foi confrontada, ou seus olhos se encheram de lágrimas, então essa não é apenas mais uma história. É Deus falando com você. Por isso, eu te faço um convite agora. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito com oração, entrega e verdade, para levar luz, cura e transformação através da palavra. Não deixe essa semente morrer. Clique no botão de inscrever-se, ative o sino das notificações e venha caminhar com a gente. E se essa mensagem te impactou, deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas, a romper as barreiras do algoritmo e a chegar em quem precisa ouvir exatamente isso. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo que mudou sua forma de amar? Compartilha seu testemunho, seu desabafo, ou apenas escreve: Jesus me tocou. Eu leio tudo e posso te garantir, não é só você que precisa falar. Tem gente que precisa ler e se fortalecer também. E por fim, compartilha esse vídeo agora mesmo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, no grupo da família, com aquele amigo afastado da fé, ou com alguém que está sofrendo em silêncio. Porque o amor que transforma não pode ficar guardado. Ele precisa ser espalhado. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para alcançar um coração hoje. Então inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Juntos, vamos fazer o nome de Jesus ser conhecido, através de histórias reais, fé verdadeira e um amor que não tem fim.